hoje eu vou falar sobre a babosa, a aloe vera, né? São vários tipos de babosa, mas no caso eu tenho a aloe vera. E o que eu vou falar sobre a aloe vera? Bom, eu vou dar uma dica do que eu fiz e assim, realmente explodiu de mudas, né? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha principal babosa, que foi a minha primeira babosa, foi essa. Eu fiquei com ela muito tempo, tá? Eu digo assim, né? Muito tempo, eu acredito que eu fiquei uns 2 anos sem ter mudas dela. E comecei a pesquisar sobre como eu poderia fazer esse estímulo da muda, né? Então, assim, eu tenho essa babosa realmente há muito tempo. E depois dessas pesquisas, o que eu fiz diversas coisas. E o que eu reparei que realmente deu certo pra mim é mudar a luminosidade dela, tá? Ela gosta de luminosidade, mas não pode ser muita luz, porque senão a folha dela começa a ficar escura. Essa aqui, ó, dá pra perceber que ela começa a ficar escura. Olha só a diferença. Então ela começa a ficar escura e para ela multiplicar, para ela ter propagação por mudinhas assim, que nascem na parte de baixo dela, o que eu fiz? Eu comecei a colocar farinha de osso. É farinha de osso, não é outro adubo. Eu coloco farinha de osso. E aí, como é que eu percebi isso? Eu coloquei farinha de osso nessa aqui, que é a minha principal. Aí deu essas duas mudas. Aí eu falei assim, então, por que eu tô falando que é a farinha de osso? Porque aí eu falei assim, é adubação, então eu vou adubar com aqueles adubos próprios para cactos e suculentas, e vou começar a adubar, e aí vai, pronto, aí dá tudo certo, é adubação mesmo. Só que eu continuei adubando com outros adubos e não deu. Aí eu falei assim, bom, então vou fazer o que? Então, vou colocar de novo e vou fazer outra experiência. Aí deu a segunda muda, né? Deu uma muda primeiro, depois deu a segunda muda, que essa aqui é a mais novinha, pequenininha, recente. E depois, aí eu falei assim, então vou fazer de novo. Isso num período, acho que foram 2 anos, mais ou menos. Eu tinha ficado 3 anos com essa planta sem ela dar muda. Eu já achei, tipo assim, já tava desistindo. Aí ela começou a dar de novo a muda. Olha só que legal. E não só isso, eu comecei a replicar isso nessas mudas que eu já tinha, que eu peguei dessa, né? E aí, olha que legal, já começou a dar muda. E isso, essa planta aqui, ela é jovem. Ela não deve ter, ela tem 1 ano, nem 1 ano. A outra ficou vários anos também não exagera, mas assim, ficou mais de 1 ano e não tava dando muda. Essa aqui, eu coloquei a farinha de osso e olha aqui, já começou. Só que, por exemplo, eu já tô aqui mexendo nela e vi que ela tá no sol e ela já não gostou, a pontinha tá escura, tá vendo? Tá vendo como é que ela não tá tão bonita como essa? Então, assim, outra dica que eu tenho para dar para vocês, quando a babosa começar a dar propagação da muda, assim, eu sei que tem canais que ensinam a tirar pela folha, mas eu não consigo fazer. Já tentei fazer e não consigo. Então, a forma que eu consigo multiplicar e propagar e fazer mudas da minha babosa é assim, com o nascimento de filhotes. Então, quando tiver nascendo filhote, não colocar no sol. Essa aqui eu já vou tirar do que ela estava exposta no tempo, assim, no sol pleno. Já não vou botar ela com a luz forte, mas uma luz difusa, uma luz controlada. Vou colocar ela do lado da mãe, que já tá dando as 2 mudinhas. Então, assim, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês. É uma dica que funciona comigo, colocar farinha de osso na proporção adequada, que senão você vai matar a planta, né? Não é para matar a planta, é simplesmente para você adubar e fazer com que ela tenha essa força para colocar as mudas. O outro tipo de adubo é bom para manter a planta, mas não gerou o resultado dela colocar a mudinha.
ok? Então, assim, é o que eu tenho para passar para vocês. Quando ela tiver com muda pequena, não coloca no sol, porque a folha queima. Ó, queimou. A planta mãe tá escura, mas você vê que ela tá bem, ela não tá desidratada. Você vê que a folha tá gordinha, tá rígida, tá direitinha. Mas a mudinha já tá marrom, então eu vou tirar do sol direto. Bom, é isso, pessoal. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau!